Olá, muito boa noite. Hoje, terça-feira, 30 de novembro, agradecendo a audiência de todos. Siga-nos nas nossas redes sociais. Veja os destaques. Brasil investiga variante Omicron, presente na cidade de São Paulo. 2 pessoas estão suspeitas de estar com o novo vírus da Covid-19. Bandeira tarifária verde para consumidores beneficiários no Programa Social de Energia Elétrica. Câmara Municipal de São Luís aprova projeto de lei que concede 14º salário aos profissionais da educação. Na Assembleia, o clima ficou tenso por desentendimento entre deputados Iglesias e Vinícius Louro. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. Começamos a edição de hoje falando da variante Omicron da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde classificou essa doença como variante de preocupação, pois tem cerca de 50 mutações, 30 delas na proteína que dá acesso às nossas células. A variante foi descoberta na África do Sul, onde apenas 24% da população está vacinada. O que se sabe desta variante ainda é bem pouco. Hoje, 2 casos já estão em investigação laboratorial aqui no estado de São Paulo, no Brasil. Ainda não foi registrada nenhuma morte ligada a coronavírus Omicron. Diante desse medo generalizado e a aproximação de grandes festas populares, gestores municipais estão cancelando os eventos de Réveillon. Mas como ficam as festas privadas? Veja a reportagem de Thalita Frazão. Apesar da baixa nos casos graves de coronavírus aqui no Brasil, ficamos mais uma vez em alerta após a Organização Mundial da Saúde anunciar a descoberta da 5ª variante do coronavírus, a Omicron. A cepa foi identificada em Botsuana, país vizinho à África do Sul, em meados de novembro, e foi colocada no mesmo grupo de versões do coronavírus, que já causaram impactos na progressão da pandemia, como as variantes Alfa, que foi identificada no Reino Unido, a variante Delta, que foi identificada na África do Sul, a variante Gama foi identificada aqui no Brasil e a Delta, identificada na Índia. Então, a preocupação se deve ao fato dela ter muitas mutações, quando comparada a outras variantes. Então, por exemplo, só na proteína spike, que é a proteína que liga o vírus à célula, essa proteína spike já tem mais de 43 mutações que foram identificadas nessa variante Omicron. Então, se ela tem mais mutações, ela poderia ser mais transmissível, que a gente ainda não confirmou isso, mas é possível que ela seja mais transmissível. Existe também pergunta se ela seria mais grave ou mais letal. Também, aparentemente, até agora, isso não é verdade. Mas a grande preocupação mesmo é se ela seria resistente às vacinas que nós temos. Então, os laboratórios, produtores de vacinas, já estão estudando isso para saber se ela é ou não resistente as vacinas. Todos os continentes registraram casos da variante. Porém, em São Luís, o prefeito Eduardo Braide, ontem à noite, anunciou o cancelamento do Réveillon na cidade. Por conta do surgimento da nova variante do novo coronavírus, nós decidimos suspender as festas de Réveillon da Prefeitura de São Luís. Esse é um momento de prudência, de responsabilidade. Nós já conquistamos muito aqui no enfrentamento à pandemia e esse trabalho tem que continuar firme, cada vez mais. Então, em relação a isso, até para tranquilizar a população, a Prefeitura de São Luís já vai completar agora 2 semanas fazendo uma testagem em massa na cidade. A boa notícia é que pouco mais de 1% dos testes que foram aplicados na cidade deram positivo. Isso quer dizer uma única certeza que nós temos no enfrentamento da pandemia: a salvação é por meio da vacina. E a infectologista não se restringe somente às festividades de final de ano e também fez um alerta sobre uma possível realização do carnaval aqui no estado e também quanto à utilização das máscaras de proteção. Embora ele nós estamos há 3 meses do carnaval,
A gente teria, por exemplo, mais 3 meses para continuar vacinando, aumentar a proporção de pessoas vacinadas nesses próximos 3 meses, mas o carnaval também é um evento de grande risco em uma pandemia, e tem outro agravante, que é o governo brasileiro não exigiu comprovante de vacinação para entrada no país. Então, existe um risco de que venham turistas para cá, exatamente porque é um país que não exige o comprovante de vacinação, então que a gente receba pessoas não vacinadas aqui no Brasil e a gente possa, então, ter essa variante Ômicron ou outras variantes entrando aqui no Brasil. Bem, sobre o Réveillon na capital, você viu que o prefeito de São Luís se posicionou e já disse que não haverá essa publicação na gestão municipal, essa festa. O secretário de Estado da Cultura, Anderson Lindoso, endossou o que determinou o prefeito, já que o município é responsável por realizar os eventos no final do ano e, diante dessa decisão publicada, a secretaria não vai descumprir. Portanto, em São Luís, não haverá festas públicas, nem municipal nem estadual. Mas para as festas privadas, a expectativa é que o governador do Maranhão, Flávio Dino, edite um decreto até o dia 3 de dezembro para a realização das festas privadas em todo o estado. Vamos seguir agora falando sobre energia elétrica. Vale lembrar que ainda estamos na cobrança mais alta da história do Brasil. Bandeira tarifária de escassez hídrica, R$ 14,00 e fração a mais a cada 100 kWh consumidos. E a partir de amanhã, os beneficiários da tarifa social de energia elétrica vão ter um desconto a mais nos próximos 2 meses. Os beneficiários de programas sociais vão ter uma economia a mais nos meses de dezembro e janeiro. A ANEEL anunciou a bandeira verde para este período, que vai render preços menores na conta de energia para quem recebe o benefício da tarifa social de energia elétrica. Nós estamos no momento, em que o país está passando ainda pela crise hídrica, mas se inicia o período das chuvas. Com isso, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, avaliou que seria possível para essa faixa de consumidores, estabelecer a bandeira verde, que não tem nenhum custo adicional, ou seja, esses consumidores voltam a pagar a tarifa de energia sem nenhum custo adicional. Os demais consumidores de energia elétrica vão ficar com a bandeira vigente no período, que é a de escassez hídrica, que tem um aumento no valor de R$ 14,20 para cada 100 kW consumidos. A concessionária de energia lembra que o desconto vai ajudar as famílias mais carentes, mas alerta que a medida não deve ser tratada como o momento delas exagerarem no uso de energia. Essa é a nossa orientação, que as pessoas continuem economizando energia, a crise não acabou, Essa forma de colocar a bandeira verde, ela vai suavizar o impacto nas famílias mais carentes, mas nosso alerta é continuem economizando energia, continuem fazendo a redução do uso eficiente dos seus equipamentos, desliguem luzes desnecessárias, usem o equipamento da melhor forma possível, para que as contas realmente possam refletir a redução que a gente espera. Inclusive, mês de dezembro é o último mês do bônus, para medir o bônus para aquelas famílias que reduzirem até 10% do seu consumo, eles vão estar elegíveis a receber um bônus na fatura de janeiro. Vamos ao próximo bloco? Na volta, vamos falar aqui com a participação de Marcos Saldanha, com a análise do cenário político. Eu volto já. De volta e a hora da participação de Marcos Saldanha, nosso quadro de política. Muito boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. A pauta não poderia ser diferente, né? Até que enfim aconteceu a reunião, muita gente ficou aí no cenário político apreensivo com o que seria dito. Saiu uma resposta um pouco quanto, A gente precisa analisar isso aí, essa resposta do governador Flávio Dino. Pelo menos a vontade pessoal já foi dita, né? Pois é, Hugo. Agora a gente precisa saber se essa vontade pessoal significa exatamente o que a gente espera que seja, que é a definição de fato de quem será o candidato ao governo pelo grupo. O que o Flávio disse que o candidato dele, na verdade o pré-candidato ele, é o vice-governador
Brandão, mas que o grupo vai fazer a sua decisão em janeiro. Ou seja, ele está deixando exatamente a questão do Everton Rocha em aberto para que o próprio Everton Rocha defina se permanece ou não permanece no grupo. O próprio Everton manteve um tom de passividade, amistosidade, disse que deixa para janeiro de fato, não fez uma ruptura direta com o governo nesse momento, não se sabe se fará em janeiro, né? O Carlos Brandão, claro, é o mais beneficiado com a decisão. Fala-se que ele tinha dúvidas ainda nessa questão toda, né, se seria o nome escolhido, é o que está mais tranquilo. Os outros dois nomes, o Simplício Araújo, por exemplo, é muito mais tranquilo. A gente sempre discutiu que o Simplício, embora se coloque como um pré-candidato a governo, tem muito mais interesse na sua reeleição para deputado federal, assim como o Felipe Camarão joga também a decisão para o PT, para o partido dele, né? Já havíamos falado que essa decisão é da executiva independente da vontade dele, mas todos adotando um tom pacificador. Ou seja, a tendência é que o Felipe Camarão venha a compor com um grupo na decisão que for tomada pelo partido. Ou deputado federal, ou talvez um vice, por exemplo, na chapa com o Carlos Brandão, ou até mesmo uma suplência de Senado. Existem várias possibilidades, dificilmente ele bate chapa numa disputa contrário ao que foi decidido pelo governador. Ele sempre disse que ele era muito fiel. Simplício Araújo já está com um caminho praticamente traçado, que também não deve se bater frente. A grande questão que fica é exatamente que papel terá o Everton Rocha daqui para frente. Se fala muito que foguete não dá ré, o Everton Rocha coloca isso em função das pesquisas, como ele tem apresentado, tem liderado as pesquisas, mas a grande questão que fica da leitura do processo é o seguinte: você abriria mão, por exemplo, diante de estar liderando no cenário e ter uma articulação política com vários nomes? Ele não pode esquecer que o Everton Rocha, por exemplo, ele tem o apoio do prefeito de São Luís, ele tem apoio do prefeito de Imperatriz, que é a segunda maior cidade, e ele tem apoio de várias prefeituras e um partido com uma envergadura muito pesada. Ele tem a FAMEM, por exemplo, ele tem vereadores municipais, ele tem deputados estaduais, tem deputados federais, ou seja, a estrutura do Everton Rocha é muito grande. É pouco provável acreditar que o Everton Rocha vai ceder da sua decisão de ser candidato, até porque ele não teria tanto a perder assim. Ou seja, a decisão do Flávio já está tomada, o Everton vai ter que tomar a decisão dele mais para frente, porque dificilmente esse cenário vai mudar, a não ser a escolha individual de cada um. Por outro lado, o Brandão vai ter que se viabilizar para enfrentar uma disputa que tende a ser mais pesada dentro do próprio grupo. Eles são de gerações diferentes, eles são de perfis diferentes e eles não caminharam juntos, a não ser no mesmo arco de aliança, mas nunca fizeram um projeto político de caminhada junto. Ou seja, o que a gente deve esperar é que a partir de janeiro o ambiente político eleitoral de fato se instale no Maranhão. Ou seja, o que se fez basicamente foi deixar a eleição de fato para o ano que é das eleições, basicamente isso, o que não muda muito o cenário do que já tinha previsto. Já se imaginava que o candidato do Flávio individualmente seria esse, e o grupo dificilmente vai ter uma postura diferente, obrigando o Flávio a retroceder na sua decisão contra o Brandão. Bom, se o grupo vai ter fissuras, a gente não sabe. Se vai ser só uma divisão para esta eleição, que depois vai ser capaz de se recompor, também a gente não consegue avaliar. Ou seja, a gente vai ter que deixar para o ano que vem essas perguntas em suspenso para serem respondidas aí no devido momento. Mas, claro, o grupo que manteve-se unido durante muito tempo já vinha se desgastando um pouquinho em função das eleições municipais. Agora, com as eleições majoritárias, pode ter aí algumas arestas a serem aparadas, mas dificilmente vai manter a tão sonhada unidade absoluta que se tinha até então. Ao menos que o Flávio faça na eleição estadual o que fez na municipal, né, Hugo? Isso. Dizer que ele tem 2 candidatos, que ele não vai se o candidato dele é esse, mas que ele não vai se intrometer direto na disputa, o que eu acho pouco provável. Ou ele entra na disputa e viabiliza o candidato que ele escolhe, e isso vai fazer um racha, ou então ele fica fora e corre o risco dele perder a liderança desse processo. Não tem como sair deixando todo mundo satisfeito, a política é assim. São apenas 30 dias, né? Vale se dizer isso. É só o mês de dezembro passar e começo de 2022 já estamos aí discutindo isso de novo. Obrigado, exatamente. Uma eleição que é muito mais curta, só 45 dias, mas uma pré-eleição que a gente viu desde o início do ano passado, que vem se arrastando e que ano que vem vai ganhar mais força, não há dúvida disso. Obrigado, Saldanha. Eu que agradeço. Boa noite pra gente.
Bom, e seguindo agora para as informações da Câmara Municipal de São Luís, o assunto, a Comissão Parlamentar de Inquérito. Osmar Filho, presidente da Casa, aguarda a publicação no Diário Oficial para convocar a reunião dos integrantes da CPI. Só após a divulgação do ato, o colegiado estará oficialmente criado e poderá se reunir para definir presidente e vice, escolher relator e criar o seu regimento interno. Mas antes mesmo de começar, teve vereador que abandonou a CPI. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar o sistema do transporte coletivo aqui de São Luís, mal começou e já perdeu forças. Trata-se do vereador Marquinhos, que deixou a comissão. A CPI, houve 5 pessoas que vão compor a comissão, 5 membros. E desses 5 membros, o governo, na verdade, o governo municipal, articulou para ter hoje a maioria. Então eu entendo que na essência da CPI ela não vai conseguir fazer um trabalho da maneira que deveria ser. A gente precisa saber de fato realmente o que está acontecendo. E a CPI era para isso. E aí o que ocorre? O governo colocando a maioria dentro da CPI não vai se fazer um trabalho da maneira que deveria fazer. Então por causa disso eu estou me pedindo para retirar o meu nome da comissão. E qual ponto você acha que vai ficar de fora aí desse assunto que é tão importante? Bom, um dos pontos é os ônibus velhos, né? A tabela de custo que as empresas têm para manter esse serviço. De fato, o cartão, o crédito que as pessoas hoje compram, a maioria, a gente sabe que uma grande parte das pessoas elas não utilizam esse crédito, para onde esse dinheiro está indo, e também a questão do preço das passagens. Então são esses pontos que a gente deveria estar discutindo, a CPI deveria estar discutindo. Para a gente finalizar, o senhor está saindo da comissão, né, desse debate. O senhor vai continuar agora atuando de forma tão independente, é isso? Exatamente, eu vou, enquanto vereador, de forma independente, continuar nosso trabalho fiscalizando, cobrando e levando para a Câmara Municipal essa situação do transporte, para que a gente junto ali podemos de fato fazer alguma coisa para melhorar a situação do transporte público de São Luís. Obrigado, vereador, pela entrevista. Essas são as informações. Eduardo Gomes para o Jornal da Guará. Muito obrigado, Eduardo. E na sessão de hoje, lá na Câmara Municipal, foi aprovado o projeto de lei que concede abono aos profissionais da rede de educação básica de São Luís, considerado informalmente como o 14º salário. O plenário aprovou 2 emendas, sendo uma delas apresentadas pelo vereador Raimundo Penha, do PDT, e a outra pelo Coletivo Nós, do PT. Outra emenda do vereador Marquinhos, do DEM, propunha que os profissionais da educação recebessem o 15º salário, além do abono já previsto no projeto. No final, a emenda foi rejeitada pelo plenário após votação. O PL número 338 de 2021, que estava tramitando em regime de urgência, foi novamente encaminhado ao Executivo Municipal para que fosse sancionado. Falando agora da Assembleia Legislativa do Estado, alguns deputados utilizaram a tribuna hoje para destacar a reunião de ontem com o governador Flávio Dino e os 13 partidos políticos do seu grupo aliado. Mas teve repercussão, foi um desentendimento entre parlamentares. Deputado Iglesio e deputado estadual Vinícius Louro, houve um certo momento de descontrole e foi preciso muita gente para intervir. Eu falei de família tua. Quem tá ficando doido? Eu estava em reunião junto com o deputado Hélio Soares, a gente revendo o que vem acontecendo no estado do Maranhão no campo político, quando o deputado Iglesias adentrou meu gabinete de forma truculenta, né, sem pedir permissão, nem da recepcionista, nem da chefe de gabinete, nem de ninguém, e veio me intimidar dentro do meu gabinete, como vai ser mostrado nos vídeos aí embaixo. Houve um bate-boca, onde o deputado Iglesias deferiu palavras de baixo escalão, né, denegrindo a minha imagem, falando, me chamando de vagabundo e outros adjetivos, né, e mesmo assim me controlei de forma tranquila, né, escutando, debatendo, até o momento que o deputado partiu para a agressão. E como o vídeo vai mostrar, eu tranquilo, observando essa cena triste, que não condiz com o nosso parlamento estadual. Não é a primeira vez que o deputado tenta agredir um colega parlamentar, como já aconteceu aqui com o deputado Duarte Júnior, 2 vezes, onde o gabinete militar teve que ficar escoltando o gabinete do deputado Duarte, e o mesmo deputado Iglesias na porta, no corredor do gabinete, esperando ele para brigar, para bater no deputado.
Bem, por meio de nota, o deputado estadual Iglesio alega que não procedem as alegações de qualquer tipo de agressão. O deputado Iglesio foi ao gabinete do outro parlamentar a fim de esclarecer pontos de sua fala que, apesar de inverídicas, foram ditas durante sessão plenária. A ação do deputado Vinícius Louro foi motivada por informação de supostas falas do deputado Iglesio em relação ao seu pai, o que nunca ocorreu. O deputado Iglesio destacou que não viaja ao interior há pelo menos 6 meses, além de não ter nenhuma ligação com suas bases políticas ou quaisquer outros tipos de alianças. A gente segue para o intervalo. Na volta, o Jornal da Guará traz outras informações aqui para você. A gente volta num instante. Ontem falamos aqui na edição do Jornal da Guará sobre o prazo para recadastramento do CAD único. Cadastro que contempla benefícios e programas sociais aos mais necessitados. Porém, o recadastramento continua. A data estipulada como prazo final pela Prefeitura de São Luís segue em aberto até janeiro do ano que vem. Uma notícia falsa provocou confusão na cabeça de quem é beneficiário dos programas sociais do governo federal no Maranhão. As pessoas foram informadas de que nesta terça-feira encerraria o prazo para recadastramento no CAD único. No entanto, isso não procede. Na verdade, a Prefeitura de São Luís prorrogou mais uma vez o prazo para a atualização de dados do Cadastro Único. As pessoas têm até 31 de janeiro do ano que vem para regularizar. Perfeito. Não só garantir o benefício que elas já estão cadastradas, como também vir a alcançar outros, né? Então, a família ela precisa estar cadastrada no CAD único, né, dentro do perfil para poder atender a inserção em alguns programas de nível federal. O Cadastro Único também ele atende programas em outras esferas, como é o caso da estadual, né, que já teve outros benefícios que foram pagos olhando para essa base. Então, é fundamental quem está nos assistindo entenda que a atualização não pode passar de 2 anos. Então, você que está nos assistindo, que está com o cadastro desatualizado, quando vierem novos programas do governo federal, se você não tiver com esse cadastro em dia, você não vai ser público-alvo para alcançar esses programas. No início do ano, São Luís estava com 180 mil famílias inscritas no CAD único. Destas, 73 mil estavam com os dados desatualizados. São elas que precisam buscar qualquer um dos 20 Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, para regularizar a situação. Todos os dias novos cadastros vencem. Nesse momento que nós estamos sentados aqui, tem cadastro vencendo. Ano que vem, uma média de 40 mil cadastros vão vencer até dezembro do ano que vem. Então, o nosso processo de atualização ele é constante, ele nunca para, né? Então, ano que vem nós devemos fazer outras campanhas justamente para chamar essas 40 mil famílias que já têm prazo para vencer o cadastro ano que vem, vão precisar procurar mais uma vez a Prefeitura para efetuar a atualização e evitar a perda de benefícios. Importante lembrar que este calendário é válido somente para São Luís, pois cada município organiza suas estratégias de recadastramento e atualização. Essa data do dia 30 de novembro foi uma data estabelecida pela Prefeitura de São Luís como estratégia para garantir que todas as pessoas que estavam com seu cadastro, estão com seu cadastro desatualizados, elas venham atualizar seu cadastro. Cada município, isso no Brasil inteiro, cada município ele tem a sua estratégia de como fazer a busca ativa dessas famílias, como trazê-las até os equipamentos da assistência, né, até os CRAs, para que façam a sua atualização cadastral. Quem fica sem atualizar os dados perde direitos sobre os benefícios conseguidos através dos programas sociais. Sim, pode ser feito a qualquer momento dentro deste prazo de 2 anos. Assim como se a família mudar de endereço ou se a mãe está gestante e nascer uma nova criança e inserir, então ela pode, a qualquer momento, estando atualizado ou desatualizado, de atualizar o seu cadastro, inserir mais uma informação dentro deste cadastro. Mas é importante que as famílias atentem, principalmente para o período dos 2 anos. E assim, o Maranhão ele está com um número desafiador. Nós iniciamos 2021 com quase 400 mil famílias necessitando de atualização cadastral. Então, as prefeituras municipais, os CRAs, eles dos municípios, as gestões municipais, cada um dos 217 municípios no Maranhão, estão buscando as suas estratégias de como garantir que as famílias do Maranhão não venham a perder benefícios por falta de atualização cadastral.
Bom, essas foram as nossas informações de hoje. Uma boa noite para você e até amanhã.